Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, estou aqui com minha galerinha e hoje nós vamos falar sobre a formação do Estado moderno, também chamado de Estado Nacional Moderno, ou a formação dos reinos absolutistas na Europa, o surgimento das nações. E eu estou aqui de Brasil, né? Representando a nossa nação, fazendo bonito aí na Copa. Quem sabe levar essa taça aí. Então, gente, nós já estudamos nos capítulos anteriores, né, o que está acontecendo na Europa, chamado Baixa Idade Média, onde simplesmente estava havendo um renascimento urbano, um renascimento comercial, e estava transformando e mudando toda aquela relação do mundo feudal, do castelo feudal. E hoje nós vamos descobrir as consequências disso. O que vai acontecer com esse declínio do mundo medieval e o surgimento do Estado Nacional Moderno. E a gente vai ver os fatores que levaram a isso. Então vamos lá. Como eu estava falando inicialmente, houve um declínio desse mundo feudal. Depois, vamos dizer assim, mais ou menos de 1000 anos, onde a Europa ficou simplesmente a população vivendo mais no campo, dependendo de um senhor feudal, dos reinos feudais, que deveriam ser autossuficientes, onde as pessoas deveriam produzir tudo aquilo que era necessário para sobreviver, mas com o tempo, esses castelos feudais cresceram demais. A população muito concentrada nessas fazendas, estava simplesmente sem fazer nada, ociosa. Daí houve uma necessidade, que a gente vai ver, principalmente em relação à Guerra das Cruzadas, levando esse povo a sair do campo e começar a migrar para as cidades. O que nós chamamos de renascimento urbano, que vai gerar um renascimento comercial. E por causa disso vai transformar esse mundo medieval camponês para um mundo urbano, onde as pessoas vão começar a trabalhar por conta própria, não dependendo mais simplesmente do senhor feudal e de uma fazenda autossuficiente para sustentar todas as pessoas no campo. Mas como assim? A Guerra das Cruzadas, gente, foi uma guerra onde se a gente retornar ao capítulo anterior, onde o mundo árabe, a religião muçulmana islâmica, começa a conquistar várias cidades, vários reinos, vários territórios no Oriente Médio, no norte da África e também na Europa. A gente vai ver que eles chegaram conquistando a, o território ibérico, que hoje é da Espanha e de Portugal. E o que acontece? Quando os árabes islâmicos conquistam a cidade de Jerusalém, a população pede socorro. Mas pedir socorro para quem? Para os reinos cristãos, que estão na Europa. Jerusalém fica no Estado de Israel, vamos ver no mapa já já, e a população pede socorro para a Europa. O Papa Leão, que era o Papa da Igreja Católica na época, resolveu então fazer um grande movimento, que deu o nome de Cruzadas, onde a população iria pegar em armas, sob a liderança de grandes reinos, de grandes reis europeus, iriam invadir e reconquistar a Terra Santa de Jerusalém. Eu até expliquei isso já em outras aulas, só para reforçar. E o que acontece? Grandes reis europeus, entre eles Ricardo Coração de Leão, Filipe o Belo da França, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe o Belo da França, Frederico Barba Ruiva, não é a minha, da, do Sacro Império Germânico Romano, que pega boa parte da Alemanha e da Itália. E eles se uniram para tentar reconquistar Jerusalém, mas depois de 100 anos de batalhas, foram 8 longas batalhas, os cristãos não conseguiram reconquistar Jerusalém. E Jerusalém continuou nas mãos dos islâmicos. Isso foi a Guerra das Cruzadas. Mas houve uma consequência muito grande em relação a isso. A população que lutou, principalmente camponeses que foram alistados para serem soldados, para serem escudeiros, para carregar as armas, prestar serviço aos cavaleiros que eram filhos de senhores feudais, essa população começou a migrar para o campo, porque começou a ver uma oportunidade. Quer dizer, começou a sair do campo para migrar para as cidades, porque observou uma oportunidade
que a cidade podia oferecer. Como assim? Imagine, está passando lá um exército com mil soldados, cavaleiros, escudeiros, religiosos, e eles passavam nas cidades, muitas vezes cidades abandonadas, e não tinha nenhum serviço para prestar. De alimentação, hospedagem, manutenção de armas. Ah, minha espada quebrou, precisa afiar, minha armadura está rachada, o meu cavalo tem que trocar a ferradura. E ninguém oferecia serviços. Muitos camponeses observaram e viram uma oportunidade de repente, se eu migrasse aqui para essa cidade e oferecesse serviço, eu posso ganhar muito dinheiro. Eu posso largar o campo. E assim, muita gente, muitos camponeses começaram a sair do campo para migrar para as cidades para oferecer esse tipo de serviço. E não saíram mais. E com o tempo, mesmo com o final da Guerra das Cruzadas, muita gente continuou ali. E muita gente, vendo essa oportunidade, começou a morar nas cidades. Nobres também, cavaleiros que não queriam voltar para o campo, também migraram para as cidades. E você começa a ter uma vida urbana mais dinâmica. As pessoas começam a viajar de uma cidade para outra para oferecer serviços. Começam a nascer as caravanas, as feiras. E essas feiras vão dar origem a um novo grupo, que muitos deles eram descendentes dos camponeses, chamados de burgueses, nessa burguesia. Esses burgueses que vão fazer essas feiras em volta da cidade, principalmente nos muros, que eu chamo de burgos, daí nasceu uma burguesia, você vai ter um renascimento urbano e um renascimento comercial. Eles vão começar a trazer aquela ideia de que a cidade é mais dinâmica, mais viva. O comércio de troca. Nós vamos fazer esse comércio de troca utilizando o que acontecia na Grécia e na Roma Antiga, utilizando moedas de cobre, de prata e até de ouro. Então você tem esse renascimento comercial. Mas tem uma grande consequência em relação a isso, esse renascimento comercial que já foi discutido no capítulo anterior. Os governantes de cada cidade, e alguns até reis, eles observaram que a burguesia, de alguma forma, atraía muita gente para a cidade. Mas a burguesia também reclamava que muitas caravanas de comerciantes geravam concorrência. E essa burguesia faz uma união com o rei. A burguesia oferece impostos em troca de quê? De proteção. Chamado de, vamos dizer assim, de protecionismo comercial. Onde somente os comerciantes locais podem vender seus produtos aqui na feira. Em troca, o governante ou o rei vai proteger esses governantes locais. Então você tem um renascimento comercial, uma proteção do rei para os comerciantes, para a burguesia. Você tem uma união desses dois grupos e vai ter uma consequência muito grande, que a gente vai ver já já. Essa união vai enfraquecer simplesmente a nobreza feudal, vai fortalecer esse rei e ele começa a trazer a ideia de criar uma nação. Mas será que a nobreza feudal vai aceitar? Não. A nobreza feudal chegou até a pegar em armas para tentar tirar esse rei. Mas esse rei tinha dinheiro através dos impostos da burguesia. E começa a contratar os antigos cavaleiros que lutaram nas cruzadas, que agora viraram mercenários, lutavam por dinheiro, não queriam voltar para o campo, para proteger o rei. E assim o rei começa a centralizar o poder nas suas mãos. Começa a criar um Estado Nacional forte, consolidado, para proteger a sua nação. Ele vai ser o rei absolutista. É isso que a gente vai ver agora. Mas antes, houve algumas teorias para explicar toda essa formação e aceitação desses reinos absolutistas. Muita gente contestou, mas por que você vai ser o governante, o rei absolutista? Qual a explicação? Existem teorias formuladas por pensadores, mas também que aconteceram na prática. Por exemplo, esse rei, ele buscou muito apoio da igreja. A igreja católica, que de alguma forma queria
manter e controlar a população sob a fé cristã, e precisar de uma pessoa com poder centralizado para também controlar as pessoas dentro do reino. Então, houve uma união também entre a igreja e esse rei absolutista. O rei permitia que a igreja, de alguma forma, estivesse presente no reino, mas em troca a igreja deveria falar para todo mundo que o rei tinha um direito divino, porque ele era escolhido por Deus. Então, a população mais ingênua, muitos pobres, compraram essa ideia, acreditando que o rei estava no poder, porque ele era uma pessoa divina, foi escolhido por Deus. A igreja fazia esse papel, e assim havia essa troca, e cada um mantinha os seus interesses dentro desse reino. Essa rede de alianças, também, como eu já falei, pegou também a burguesia começa a se transformar num grupo muito poderoso, cheio de dinheiro, pagando os impostos, em troca tinha proteção do seu comércio, e o rei com esse dinheiro, de alguma forma, consegue contratar principalmente mercenários para formar sua guarda nacional e proteger o seu reino de quem está contestando o seu poder centralizado. E as justificativas dos grandes pensadores. Nicolau Maquiavel, que daí nasceu o nome maquiavélico. Maquiavélico é uma pessoa que malandra, ardilosa, esperta, mas também um pouquinho maldosa. Mas no caso de Maquiavel, essa palavra foi muito mal interpretada, porque Maquiavel defendia que o rei só consegue ficar no poder se tiver estratégias para lidar com grupos poderosos. A ideia de que o inimigo você não distancia. Pelo contrário, se o inimigo é poderoso, você se aproxima do inimigo. Você cede algumas coisas para o inimigo. Você dá algumas coisas para o inimigo. Para acalmar esse inimigo e quem sabe ele se transformar no seu amigo. Ah, professor, mas isso é muito feio, isso não é corrupção? De alguma forma sim. Mas maquiavélico, daí nasceu o nome maquiavélico por causa disso, porque fala que o rei tem que ser esperto e criar estratégias para controlar os vários grupos que existem dentro de um reino. Independente se você vai usar estratégias boas ou não, artilosas ou não. Desde que você controle. Daí nasceu a expressão maquiavélica. Thomas Hobbes, um filósofo iluminista, ele defendia a ideia de que o rei deve fazer um contrato com a população. Um contrato dizendo que o que eu vou fazer, estabelecer que fosse uma constituição, um conjunto de regras, para que a população tenha consciência do que o rei poderia fazer. Apesar que a ideia de Thomas Hobbes é mais para diminuir o poder do rei, mas também fazer com que a população se aproxime do poder. Ele é mais um crítico a esse poder absolutista que o rei estabeleceu. E o Jean Boudin ele trouxe a ideia de que o poder do rei não pode ser dividido, tem que ser centralizado mesmo. E tem que ser a única pessoa a tomar decisões dentro de um reino. Não tem que ficar dividindo em vários poderes. Então você vê que tem três ideias diferentes para tentar explicar a formação do Estado absolutista. Mas o que mais aconteceu, o que mais pegou, foi a ideia de Jean Boudin e Nicolau Maquiavélico, onde os dois vão conseguir trazer de alguma forma de que o rei deve centralizar o poder e criar estratégias, muitas vezes ardiosas, para continuar no poder. Mas vamos conhecer a realidade de cada país, o que aconteceu. Vamos começar com a Espanha. Deixa eu pegar aqui minha caneta. A Espanha, gente, ela sofreu a invasão dos mouros de religião islâmica que conquistaram todo o território ibérico e estabeleceu simplesmente aí como fosse um polo da religião islâmica, expulsando os cristãos para fora da Espanha. O que acontece num processo que levou 300 anos, chamado de reconquista da União Ibérica, quer dizer, a reconquista do território ibérico, fez com que esses reinos cristãos que não aceitavam se transformar em reinos islâmicos, começassem a se organizar, a se unir e expulsar todos os islâmicos do território. Isso foi chamado da reconquista, a reconquista do território espanhol. Fernão
do Reino de Castela, Isabela, desculpa, Fernão do Reino de Aragão, Isabela do Reino de Castela, eles se uniram, formaram um grande exército, começando pelo norte da Espanha, e expulsaram os mouros, os islâmicos, do território. E assim vão estabelecer uma nova nação. Os dois irão se casar, Fernão de Aragão e Isabela de Castela, e vão criar o reino da Espanha. Mas serão surpreendidos, antes de formarem o reino da Espanha, esse território aqui, ó, acabou surpreendendo. Ajudou os espanhóis na reconquista do território ibérico, mas eles não queriam se juntar com os espanhóis. Como já tinha um reino, antes da invasão islâmica, eles já tinham um reino próprio, o reino de Portugal, e eles resolveram criar, então, a nação portuguesa. Chamado de Revolução de Avis, que é o nome da família, que simplesmente resolveu fazer uma revolução e se transformar independente da Espanha. A Espanha, pelo momento, se sentiu traída. Todos os reinos se juntaram para expulsar os mouros, mas os portugueses aproveitaram e criaram a sua nação. E eles foram os primeiros também a buscar novas rotas comerciais para fortalecer esse reino. No caso, mesmo da união dos burgueses, que houve em Portugal, para consolidar esse reino, esses burgueses falaram: a gente precisa de mais dinheiro. Vamos fazer comércio lá na Índia, no Oriente Médio, na África. Mas quando a gente vai chegar lá? Está tendo guerras com os mouros, a Espanha não se mais passar por ali, e eles buscaram novas rotas comerciais, que a gente vai ver de um capítulo à parte, as grandes navegações, como os portugueses conseguiram ganhar dinheiro e manter esse reino com poder centralizado, através do dinheiro que a burguesia trouxe com as novas rotas comerciais, através das grandes navegações. A gente vai ver isso. Mas Portugal vira um reino absolutista primeiro do que a Espanha. Mas a Espanha depois vira um reino absolutista com a união de Fernão e Isabela, os dois grandes reis que reconquistaram o território. Eles casam, aí nasce também a Espanha. Já na França, o processo tem a ver com a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos que teve mais de 100 anos. Aquela piada. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? Uns 120 e poucos anos. E no caso da França, essa Guerra dos 100 Anos que foi travada entre a França e a Inglaterra, pela região das grandes feiras de Flandres, onde hoje pega ali tanto os Países Baixos, que é a Holanda, de Memphis Depay, e também a Bélgica. E essa briga entre os dois, em que a Inglaterra começou a vencer no começo, depois a França deu uma reviravolta, liderada pela grande personagem histórica Joana d'Arc, uma camponesa que liderou o exército, e assim os franceses conseguiram promover uma vitória após a outra, e daí nasceu uma ideia de identidade nacional com a população francesa. Vamos criar um reino francês, centralizando o poder através do rei que dizia: o Estado sou eu sou o rei Sol, eu sou símbolo centralizado. E esse rei Sol, de alguma forma, enfraqueceu a nobreza, os reinos feudais, e conseguiu consolidar o poder centralizado nas suas mãos, criando o Estado Nacional. A população dando apoio, a burguesia dando apoio. E ele pegou vários cavaleiros, principalmente os templários, vão se transformar. Aí vem aquela história dos três mosqueteiros, que eram os mosqueteiros, a guarda nacional do rei, para proteger o rei e assim consegue fortalecer o seu poder. Construindo o grande palácio luxuoso, o Palácio de Versalhes, o símbolo da soberania, do poder do rei, o Rei Sol. E a Inglaterra? A Inglaterra vai ter um caminho totalmente diferente. A Inglaterra, na verdade, ela vai criar o seu Estado Nacional, mas não pela centralização do poder do rei, mas pela força da burguesia através do parlamento. A burguesia, que pegou a mesma ideia dos portugueses, a burguesia portuguesa que precisamos ganhar dinheiro,
essa burguesia primeiro vai consolidar o poder através do parlamento. Nós é um termo que vocês vão ver na oitava série, as revoluções inglesas, onde o rei continua no poder, mas ele é mais um conselheiro que vai governar o parlamento, formado por burgueses. E esses burgueses, eles querem manter um reino rico, com comércio favorável, criando aquelas estratégias de proteger o Estado, proteger os comerciantes locais contra a concorrência estrangeira, o protecionismo. Trazer a ideia de que o comércio deve ser feito com moedas. Vai nascer o dinheiro logo, logo na Inglaterra. Porque esse comércio não pode ser só de troca, de escambo. Tem que ser através de quê? Do uso de moedas. Que eles vão encontrar, principalmente, na América. Eles vão pegar várias colônias na América. Inclusive, vai ter uma história dos piratas que eu vou contar. Os piratas corsários. Piratas que trabalhavam em prol do reino da Inglaterra para simplesmente saquear o ouro espanhol, lá do que vinha lá do México, dos antigos reinos astecas, e eles levavam para a Inglaterra e faziam moedas e transformavam o reino inglês mais rico e mais poderoso da época. Os piratas, que são ladrões, se transformam em corsários. Corsários são piratas que trabalham para um rei. E esses corsários saqueavam e roubavam navios espanhóis cheios de ouro, vindo do Império Azteca lá no México, e eles roubavam e levavam para a Inglaterra, para o rei. Olha só. Como muitas vezes a política é muito suja. E essa exploração colonial para fortalecer a metrópole. Todos esses reinos absolutistas, a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha, aí no século XVI, XVII, nos anos de 1500, 1600, até 1700, necessitavam das colônias, porque as colônias abasteciam a metrópole, a sede do reino, com vários produtos, com metais preciosos, com trabalhadores, escravos, etc. Então, é muito importante que esse reino absolutista tivesse colônias para poder manter a sua força. Então, gente, tudo isso vai levar à formação do Estado Nacional. Mas a gente vai ver que, de alguma forma, não houve muita mudança na sociedade. A burguesia vai renascer no final da Idade Média, mas vai se unir com o reino. Mas o povo trabalhador, o camponês, vai continuar muito pobre. O clero vai continuar muito forte, porque a igreja vai se aproximar demais. A igreja vai se aproximar demais desse rei do Estado Nacional para poder manter o seu poder e a sua influência. Então não houve muitas mudanças, transformações sociais. Então a sociedade vai continuar o quê? Estamentada, dividida e com pouca oportunidade de crescimento, principalmente os mais pobres. E o grande legado desse Estado Nacional é a formação desses reinos e simplesmente definindo fronteiras e nascendo a questão da identidade nacional, com símbolos nacionais. Nascem as bandeiras, os escudos. Muitas bandeiras que mudaram um pouco dessa época até hoje. As cores dessas bandeiras, as cores das famílias que governam, das famílias dos reis que governam. E assim você tem a formação do Estado Nacional, também chamado do Estado Absolutista. Vamos lá, vamos resolver algumas questões muito importantes sobre o que nós estudamos nesse capítulo. Questão 1. A aproximação da burguesia foi fundamental para o surgimento das monarquias nacionais. Explique. Como eu falei no começo da aula, essa burguesia que nasce com o renascimento comercial, com o renascimento urbano, ela simplesmente é uma forma para poder se manter forte contra a concorrência estrangeira, se aproxima do rei, oferecendo tributos, que vão virar os impostos, o rei com dinheiro fortalece o poder, e assim, com a união dos dois, você começa a definir a formação do Estado Nacional. A gente vê isso muito forte em Portugal e na Inglaterra. Apesar que a Inglaterra vai ser o parlamento, o rei, o papel mais simbólico. E no caso de Portugal, com esse rei, que vai acabar se deslocando da Espanha e criando um reino próprio. Questão 2.
Explique a contribuição da Guerra dos 100 Anos para a identidade do povo francês. Lembrando que a Guerra dos 100 Anos é a guerra entre Inglaterra e França, pela região comercial de Flandres, onde a França, depois de quase 100 anos de luta, consegue dar uma reviravolta, vencer a guerra. A população cria essa imagem do Estado francês forte, dá apoio para o rei, e o rei simplesmente centraliza o poder nas suas mãos. Quando conquista a região de Flandres, a burguesia se aproxima dele, oferece tributos e ele acaba centralizando o poder. 3. Descreva o processo conhecido como Reconquista Espanhola. Lembrando que os espanhóis ficaram sob domínio dos mouros islâmicos por muito tempo, até que a união de Isabel de Castela e Fernão de Aragão, os dois unem os dois reinos, montam um exército e expulsam os mouros e criam a nação espanhola. E assim você tem a formação dos reinos absolutistas. Então, galerinha, a gente finaliza esse capítulo e observa simplesmente essa transformação, onde a Europa agora é um Estado absolutista, com o renascimento comercial, e a gente vê a queda do antigo modelo feudal, onde estava tudo muito descentralizado, cada senhor feudal mandando no seu castelo, e isso perde poder, e aí vê a formação desse Estado nacional e o nascimento dos países. Espero ter gostado. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.